Oi, gente, muito boa tarde. Bem-vindos ao Globo Esporte dessa terça-feira. Eu quero logo contar pra vocês, eu não sei como é que foi com vocês, mas o meu dia começou e eu só ouvia... Libertadores começa hoje. Libertadores. A Libertadores vem aí, a maior competição continental, que nos últimos anos tem uma enorme hegemonia brasileira. Só a gente ganha desde 2019. A gente Brasil, né? Porque por aqui... saudade, gremistas, colorados. O que tem pra hoje é a Sul-Americana. Se alguém não sabe bem a diferença, resumindo aqui, é uma competição secundária. A Copa Sul-Americana existe desde 2002, tem um pouquinho mais de 20 anos. E é uma baita oportunidade para quem não tá na Liberta. Esse ano, São Paulo, Santos, Vasco, Bragantino, Atlético Mineiro, Botafogo e Grêmio estão entre os 32 times de 10 países do continente que participam. O Inter não conseguiu vaga para essa edição, mas já esteve em 8 Sul-Americanas. Ganhou um título em 2008. Os colorados também se deram melhor nos clássicos em 2004 e 2008. O Grêmio vai para a 8ª participação e nunca levou a taça. Tá aí o valor da Sul-Americana, gente. Mesmo assim, em semana Grenal, o Luiz Castro deve ir com os reservas. O Renato Portaluppi, por exemplo, que treina o Vasco, nem viajou com o time dele para Buenos Aires para a estreia na Sula. Também vai com um time alternativo e aí optou por ficar com os titulares no Rio mesmo. É a Sul-Americana, que começa assim, sem muita importância, mas talvez seja a melhor chance de título. E ele seria inédito pro Grêmio. Então, se tu também tiver com aquele foco... Libertadores. Deixa eu te contar, quem ganha a Sul-Americana garante vaga na Libertadores do ano que vem. Bora então para a Sul-Americana, gremistada. A fase de grupos começa hoje, o Grêmio joga amanhã e o Bruno Marsilli vai conversar com a gente ao vivo lá do Centro de Treinamentos Tricolor ou da Arena do Grêmio diretamente, né, Bruno? Para me contar o seguinte, afinal, vai economizar, não vai economizar? Que time é esse que o Luiz Castro vai levar lá para Montevidéu? Boa tarde. Boa tarde, Alice, a todos ligados aqui no GE. Pois é, o Grêmio que tem que se dividir entre dois compromissos importantes nos próximos dias. Lembrando, lá no sábado tem o clássico Grenal pelo Brasileirão no estádio Beira-Rio e amanhã, 9h30 da noite, a estreia pela Copa Sul-Americana contra a equipe do Montevidéu City Torque. Por isso, o Grêmio viaja hoje às 3h da tarde aí com a sua delegação para começar a preparação para essa estreia que é lá na casa do adversário. Por conta do Grenal do fim de semana, o técnico Luiz Castro deve levar um time um pouco mais alternativo para essa primeira partida da Sul-Americana. Ele próprio já admitiu isso, ou seja, aí alguns tidos como os titulares devem ficar em Porto Alegre se preparando para o clássico Grenal. Mas a gente só vai saber quem depois que o Tricolor confirmar os jogadores que viajam hoje à tarde. Agora, independentemente da escalação, Alice, é uma boa oportunidade para o Grêmio voltar a vencer fora de casa, o que não acontece desde janeiro pelo Campeonato Gaúcho. Então o Tricolor vai estrear aí, pensamento positivo dos gremistas para quem sabe conseguir essa vitória fora de casa que não vem há muito tempo. Volto com você, Alice. Valeu, Bruno, pelas informações. Ele falou aí do adversário tricolor, que é o Montevidéu City Torques. E esses outros aqui vocês conhecem, já ouviram falar? A Mariana Dionísio vai nos mostrar quem são os adversários tricolores na Sul-Americana. Amanhã, o Rei de Copas começa a busca pela única que falta. Aquilo que queremos da Sul-Americana é ganhar. E para chegar ao título inédito, o Grêmio tem um longo caminho. Entre fase de grupos, um possível play-off se acabar como segundo colocado e os mata-matas. Sou sincero, eu do meu tempo no Brasil, eu nunca me desleixei perante qualquer competição. Não é para menos, a competição vale 10 milhões de dólares. Atiro-me sempre ao próximo jogo para ganhar, sempre. Os tricolores estão no grupo F. Vamos à Argentina e Uruguai, muito bom porque são distâncias muito curtas, e vamos ao Chile. E agora a gente te mostra quem são os adversários. A estreia é contra o Montevidéu City Torque. Argentina e Uruguai, muito bom. O clube tem só 18 aninhos e desde 2020 faz parte do grupo City.
aquele que tem o Manchester City da Inglaterra e o Bahia. Essa é a segunda participação dos uruguaios na Sula. E essa é a primeira participação do Deportivo Riestra. Sei que vamos à Argentina. É um dos muitos clubes de bairro de Buenos Aires, que curiosamente fez a pré-temporada na beira da praia, para fechar um adversário mais conhecido, o Palestino. E vamos ao Chile. Aparece com frequência tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. E falando em Liberta, em 2019 eles enfrentaram o Inter na primeira fase. O grupo parece um grupo interessante a nível de viagens que nos poderiam acontecer e é simpático para nós. E sobre a logística, o meu amigo Rafael Fávero pode ajudar. O Grêmio valorizou muito esse sorteio da Copa Sul-Americana porque os trajetos nesses primeiros jogos são curtos. O Grêmio não pegou, por exemplo, uma equipe que jogue em local com altitude, o que sempre é uma dificuldade. Portanto, facilitam dentro da logística que o Grêmio tem até a Copa do Mundo. Quase tudo pronto para mais uma Sul-Americana em nossas vidas. E o objetivo do Grêmio, bom, vocês já sabem. Aquilo que queremos da Sul-Americana é ganhar. Ganhar, basicamente, né? Tá falando das facilidades aí, algumas da vida do Grêmio, mas a Sul-Americana não tá brincadeira não, gente. Olha aqui o que são os times que estão participando, por exemplo, Atlético Mineiro, São Paulo, Santos, aí a gente tem o São Lourenço, o Racing, os dois da Argentina, Botafogo, Grêmio, Vasco, o Olímpia do Paraguai, enfim, todos esses aqui já foram campeões da Libertadores, pra vocês terem uma noção do que é a disputa dessa Sul-Americana, que não é qualquer coisa não. Bom, o Inter tá fora da Sul-Americana, mas tá muito, muito de olho nesse cara aqui. Como já diria Bernabé... Pera, volta um pouco. Deixa aí, cara, dá o play. Não deu pra entender o que o argentino disse na comemoração da vitória e do gol. E vamos combinar que a gente tá tentando entender a loucura que é esse ano de 2026 do lateral colorado. Vamos, Inter! É um jogador, um menino. É um jogador jovem, 25 anos, que está crescendo e fico muito feliz com ele. Em 16 jogos do Bernabé na temporada, em 13 deles começou como titular. Um homem de confiança de Paulo Pesolano. Um jogador que vai dar muito. Um jogador que vai dar muito para o Inter. Jogue onde jogue, ele dá 100% e sempre um pouco mais. E chegou a ter momentos positivos no gauchão, um golaço contra o São Luís, lembra? Chutaço de Bernabé! E fechou a vitória do Inter no Grenal da primeira fase. Bernabé! 4 para o Internacional, 2 para o time do Grêmio. Mas, no mesmo campeonato, um lance que mudou a história da decisão. Vai ter cartão vermelho, tá na rua, era o último recurso ali do Bernabé, ele comete a falta em cima da música, fora. Um sentimento que a bola sempre pega na trave e sai. Uma pra nós que pega na trave e entra. Modificaria muito pra gente. Assim, por vários jogos, uma desconfiança do torcedor em relação ao lateral. No domingo, logo que saiu a escalação, várias críticas nas redes sociais. Como, por exemplo, Bernabé é mais uma invenção desse pardal. Vai morrer abraçado no Bernabé. O pardal uruguaio vai colocar o Bernabé no gol ainda. O Pesolano vai ser demitido ainda por causa do Bernabé. Não entendi a escalação. O Bernabé vai de ponta? É muito amor pelo Bernabé. A resposta veio aos 32 minutos do segundo tempo. O primeiro gol do Bernabé no Brasileirão, terceiro no ano, e que garantiu a vitória colorada em Itaquera. Ele, Bernabé, meteu na rede! Estou muito feliz por ele, porque ele trabalha muito e merece tudo de melhor também, como todos os jogadores. Gol que fez Bernabé dar aquele grito. Mesmo sem entender muito o que ele disse, o Bernabé está de braços abertos para um novo momento, uma nova fase. Se vier com golaços, melhor ainda. E aí, o papo hoje é sobre o Internacional e a busca urgente por reforços para a defesa. O clube está de olho na janela de transferências da Europa que abre no meio do ano, e a gente vai mergulhar para entender exatamente quem são os alvos e por que essa corrida contra o tempo. Olha só nosso roteiro de hoje. A gente vai passar pela estratégia de busca por reforços, vamos falar da dupla que está se destacando no Novo Horizontino, entender a situação do João Marcelo,
analisar o nome do veterano Diego Carlos e, por fim, encarar o desafio imediato que o time tem pela frente. Vamos nessa! Bom, para começar, por que essa movimentação toda agora? Simples. O Inter passou em branco na última janela de transferências aqui no Brasil, não contratou ninguém, então o foco total, todas as fichas estão apostadas na janela de julho, que é quando o mercado europeu esquenta de verdade. E tem uma palavra que a própria diretoria do Inter está usando para definir este período, é uma janela reparadora. Isso é forte, né? Quer dizer que o objetivo é claro, corrigir a rota, arrumar a casa, principalmente no setor defensivo, para segurar as pontas no resto da temporada. É um plano, não é só uma reação de momento. Certo. E essa busca começa onde? No interior de São Paulo. O Inter tem um bom relacionamento com o pessoal do Novo Horizontino e 2 nomes de lá acenderam um alerta, chamaram muita atenção. E os nomes são Dantas e Patrick. O mais interessante aqui é que eles não são só apostas, não. Eles formaram uma dupla de zaga que foi um dos destaques do Paulistão e continuam jogando muito bem na Série B. Ou seja, são jogadores que chegariam prontos, em ritmo de jogo. E agora vamos falar de dinheiro. O Novo Horizontino botou o preço no Dantas, 3 milhões de euros. E aqui vem a coincidência. Ou talvez não seja coincidência. Esse é exatamente o valor que se comenta que o Inter tem guardado na manga para investir em um zagueiro. As peças parecem se encaixar, né? Mas a estratégia de negociação é diferente para cada um. Para o Dantas, a conversa foi direta. 3 milhões de euros na mesa. Já no caso do Patrick, o Novo Horizontino foi mais flexível. Eles toparam um empréstimo com o valor de compra já fixado. A ideia deles é usar o Inter como uma grande vitrine, onde, no futuro, todo mundo pode sair ganhando. Ah, mas sempre tem aquela pulga atrás da orelha. Contratar jogador da Série B? Calma lá, vamos só lembrar um pouco da história do Inter. O clube é mestre em achar talento nesses lugares. Índio, Bolívar, Moledo. O próprio Tyson veio lá do Progresso. A história prova que não importa de onde o jogador vem, e sim o futebol que ele joga. Ok, saindo de Novo Horizonte, vamos para um outro nome, um que na verdade é um velho conhecido do Radar Colorado, João Marcelo, o zagueiro que hoje está no Cruzeiro. A situação dele lá em Minas é um pouco complicada. Ele jogou pouco, umas 10 vezes, não é titular absoluto, e com a chegada de um técnico novo, a tendência é ele ter ainda menos espaço. E aí que entra uma regra importante. Se ele não jogar, pode acabar pedindo para sair para não fazer o 7º jogo no Brasileirão, o que o impediria de jogar por outro time. O Inter, claro, está monitorando isso de pertinho. Agora, a gente vai falar de um nome que talvez seja o de maior peso dessa lista. Um zagueiro com currículo pesado, de muito tempo jogando em alto nível na Europa. Diego Carlos. O cara tem 32 anos, já jogou em clubes gigantes como o Sevilha e o Aston Villa, e está com vontade de voltar para o Brasil. O passe dele é do Fenerbahçe, da Turquia, mas ele está emprestado para o Como, na Itália. E tem um detalhe crucial aqui. O empresário dele é o Juliano Bertolucci, o mesmo que negociou a saída do Vitão do Inter. Isso significa que o caminho, o contato já existe. A conversa fica mais fácil. A postura da diretoria também entrega um pouco o jogo. Quando o diretor Fabinho foi perguntado na lata sobre o Diego Carlos, a resposta foi aquela clássica, não sei. Bom, vamos ver isso aí. No futebol, essa desconversada costuma significar que sim, tem alguma coisa acontecendo nos bastidores. É um nome pra gente não tirar do radar. Mas tá, falamos de planos, de nomes, mas por que essa busca é tão crítica? Para entender a urgência, a gente precisa sair do futuro e olhar para o agora, para o problema que o Inter tem para a próxima partida. E a situação é bem delicada. Essa é a pergunta que está tirando o sono de muito colorado. E o desafio para o jogo contra o São Paulo é gigantesco. Ele pode ser resumido em um número bem alarmante de jogadores de fora. 6. Exatamente, são 6 desfalques. 6 jogadores a menos para um jogo tão importante. Um número que desmonta qualquer elenco e que acende um baita sinal de alerta, conectando diretamente com aquela necessidade de uma janela reparadora. E a lista é pesada, olha só. Torres e Rocher servindo suas seleções na Copa América, Vitinho suspenso pelos cartões, o Alejandro sentiu um problema muscular e os jovens Kaique e Benjamin ainda estão se recuperando. Fica muito claro que o elenco chegou no limite, especialmente na defesa. Isso faz com que a busca por reforços não seja um luxo, mas uma necessidade para ontem. Então, com esses alvos na mesa e um problemão batendo na porta, a questão que fica no ar é: será que o Inter está olhando na direção certa? Ou será que tem algum outro nome por aí, no mercado, que deveria estar nessa lista? Uma coisa é certa, a caçada por um novo xerife para a zaga colorada está oficialmente